como fazer um relatório de devolutiva para a família de crianças com autismo, especialmente dentro de ABA, dentro da abordagem da análise do comportamento aplicada. Vem comigo que eu quero falar com você sobre isso. A produção de documentos para a família, ela envolve todo um passo a passo. E esse passo a passo, muitas vezes, ele não está exatamente descrito em uma resolução do seu conselho. Às vezes, o seu conselho, ele vem trazendo como que é a estrutura de um relatório. Mas como fazer um relatório para crianças com autismo, por exemplo, com TDAH, né? E ainda baseado em ABA. Então, como que eu faço tudo isso? Vou fazer um raciocínio aqui com você do seguinte. ABA é uma ciência que ela vai preconizar a coleta de dados. Então, você precisa coletar dados do seu paciente, né, do seu cliente, para poder, então, fazer um acompanhamento do desenvolvimento dessa criança ao longo do tempo, dessa criança, desse jovem, enfim, do adulto também, tá? Que pode se beneficiar de uma avaliação baseada em ABA, tá? E uma intervenção também. Ok. Então, a ABA, ela vai preconizar essa coleta de dados. E como que você faz a coleta de dados em ABA? Você tem dois processos principais, observação direta e observação indireta. A observação indireta, geralmente é a primeira que começa a acontecer, que é o quê? A família vai marcar uma consulta com você e aí você vai começar a fazer a anamnese. Ali na anamnese, ela já é uma observação indireta. Por quê? Você vai coletar dados sobre essa criança através do relato dos pais, através do relato dos cuidadores, tá? Então, ele vem e já vai trazendo ali para você aquelas informações. Você já vai juntando todas essas informações, né, nos seus registros de sessão, vai fazendo ali os seus registros de sessão e você ainda não entregou nenhum documento final para a família. Por enquanto, você só faz ali o seu registro de sessão, tá? Pronto. Na sequência, você vai fazer o encontro ali, o primeiro momento com essa criança, tá? Possivelmente vai ser esse passo a passo. Você pode também combinar alguma conversa, uma reunião com a escola, ir até essa escola, ok? Pronto. Ali, o cliente, então, chegou até o seu consultório. E você pode, muitas das vezes, né, porque mostrado aí na literatura diversas comprovações científicas do uso de protocolos. Você pode utilizar protocolos para estruturar essa sessão que vai ser feita ali com a criança. Então, a ideia do protocolo não é engessar a sessão, é exatamente poder auxiliar o terapeuta a ele poder ter um norte ali do passo a passo, do que ele precisa observar, que são os marcos de desenvolvimento esperados para aquela idade. Então, nada mais são do que marcos de desenvolvimento esperado. Todos os protocolos, eles possuem isso, marcos de desenvolvimento esperados para aquela faixa etária. E ele vai, né, observar se a criança faz ou não faz aquelas habilidades. Mais uma vez, ele está ali observando diretamente aquela criança através do uso de um protocolo de uma forma estruturada. Esse protocolo, então, cada um vai funcionar de uma forma. A escolha do protocolo, ela vai variar muito pela idade e pela especificidade da criança. Então, não tem uma regra exata. Lembre-se apenas de que o protocolo, ele tem ali marcos de desenvolvimento esperados para um desenvolvimento típico. Então, eu pego, por exemplo, o Portas. O Portas, ele vai para avaliação de crianças de 0 até 6 anos de idade, ok? Então, ali eu consigo observar esses marcos. Mas uma criança de 8 anos, que às vezes tenha muitos atrasos, eu posso utilizar o Portas? Dependendo do caso, sim. Por quê? Porque é um menino que está com atrasos. Então, o Portas pode ser aplicado em determinados casos fora da faixa etária prevista, sim, tá? Então, vai depender de um olhar profissional seu para esse tipo de avaliação. Além disso, você pode combinar mais de um protocolo para avaliar a mesma criança. Então, eu dei o exemplo do Portas, por exemplo, que você fez a avaliação de 5 principais áreas da criança, mas você quer focar um pouquinho mais em habilidades sociais. O Portas tem um bloco de socialização, mas você quer ir um pouco mais além. Você pode se utilizar, por exemplo, do SocialiSave para avaliação de habilidades sociais. Então, complementa aí o seu olhar. Avaliou com Portas, também avaliou com SocialiSave, você teve uma visão ainda mais ampla sobre os atrasos ou não desse cliente seu que você está fazendo ali a etapa da avaliação.
Depois que você fez a avaliação, então, juntando aí com toda a sua observação dentro da escola, a sua observação sobre os relatos dos pais e também a aplicação dos instrumentos, também outros aspectos que você ao longo ali da convivência com a criança no seu consultório você vai observando, você vai então para a etapa de construção do relatório de devolutiva. O relatório de devolutiva é o primeiro documento que você vai entregar em mãos para essa família. Sim, então o primeiro documento, passo a passo, é o relatório de devolutiva. Esse relatório de devolutiva, ele pode ser feito de diversas maneiras, desde que ele apresente o resultado da sua avaliação. O ideal é que você, já que está trabalhando em aba, coloque ali gráficos, coloque tabelas que vieram dessa avaliação a partir desses protocolos. Por isso que tem as planilhas lá de avaliação baseado nos protocolos, e essas planilhas vão gerar os gráficos e as tabelas para você simplesmente copiar e colar nesse relatório. E como construir, então, essa devolutiva com gráficos e tabelas? Você começa colocando lá a identificação da criança, você pode seguir um modelo de alguns conselhos, inclusive, né? E ali você tem, inicialmente, a identificação do seu paciente nesse documento. Na sequência, vem a descrição da demanda. A descrição da demanda, ela não precisa relatar todos os pontos sobre aquela anamnese, sobre tudo que a escola falou. A ideia da descrição da demanda, da queixa ali principal, é que você coloque os principais pontos que possivelmente são aqueles pontos que vão ser depois trabalhados no plano terapêutico da criança. Então, você não precisa fazer uma super transcrição, né? Mas uma descrição objetiva e intencional, geralmente é em terceira pessoa, né? Para ficar mais impessoal e não enviesado. Evite adjetivos também, para que não transpareça ali para o familiar que está lendo que você está dando uma opinião própria, porque o objetivo do relatório não é esse, mas é de fato demonstrar os dados qualitativos e quantitativos que você coletou, e ali você começa fazendo a descrição. Então, se você utilizou o Portage, por exemplo, você pode estar colocando as queixas da família a partir das áreas. Então, quanto à área de autocuidados, né? Quanto ao vestir-se sozinho, ao se alimentar, a família relata isso, isso e isso. Então, você coloca ali já a queixa da família, já tentando fazer dentro do protocolo que você está imaginando ali falar no texto corrente, né? Você vai falar do Portage, mas já vai dando uma dica ali no momento da descrição da demanda. Feita aí esse relato aí da descrição da demanda, vem uma fase então de procedimento. Então, quantas sessões você fez, aonde você fez, falou com a escola, não falou com a escola, como que foi essa etapa. E ali você mostra os instrumentos que você utilizou. Então, foi o Portage e o SocialiSave. Por que você usou o Portage? Por que você usou o SocialiSave? Pensando nisso, claro, né, eu tenho modelos de documentos também que trazem esse raciocínio lá todo escrito para você, tá? Então, se você tiver alguma dificuldade aqui em saber como fazer tudo isso que eu tô falando, eu já preparei modelos de devolutivas para você lá no nosso site de documentos. Você também pode acessar para poder melhorar aí esse norte de como produzir os documentos. Na sequência, então, você vem falando desses protocolos, por que você os utilizou, mas lembrando que seja de uma forma clara. A sua linguagem não precisa ser rebuscada, você não precisa ficar mostrando para essa família, né, o quanto de técnica você conhece, né? Porque ali quem está lendo é uma pessoa que não fez a mesma graduação que você. Então, pense nisso. O meu leitor vai compreender, a minha linguagem precisa ser própria do meu leitor, né? E não totalmente técnica. Claro que tem uma coisa ou outra que é técnica, mas eu vou procurar, quando for técnico, eu vou procurar explicar. Então, o que é linguagem receptiva, né? Então, às vezes está óbvio para você, profissional, mas explica. A linguagem receptiva se refere a... Aí você explica da sua forma e depois você vem falando. Quanto à linguagem receptiva, o cliente, né, a criança se comportou de tal forma durante a avaliação. E aí você mostra ali como é que foi o desempenho da criança ao longo daquela avaliação. Então, eu já estou aqui falando da etapa da análise dos dados, tá? Então, esse próximo bloco você vem mostrando
como que a criança foi ao longo dessa avaliação baseada nos protocolos e também como que foi ao longo ali da observação na escola, né? E pronto, e você pode acrescentar também outras informações que você queira sobre a sua coleta de dados. Essa etapa aqui da análise de dados é interessante que você coloque os gráficos e as tabelas, porque eles vão reforçar tudo que você fez, todo o seu processo de avaliação. É obrigatório você colocar no seu relatório de evolutiva um gráfico, uma tabela? Não é obrigatório, mas ratifica com certeza toda a ciência, né? Todo o processo passo a passo do seu raciocínio clínico. Ali você está mostrando dados, você está mostrando que você está falando com a família de uma forma embasada e não de uma forma de chute. Eu não estou aqui chutando, falando o que eu acho sobre aquele cliente. Eu estou te provando, né, que esse protocolo ele está indicando essa questão aqui de atraso de desenvolvimento do seu filho. Então, eu acredito que isso aumente muito mais, né, a validade do que você está falando e também do que você está ali provando, mostrando para essa família, ok? E aí você também precisa explicar o gráfico e a tabela. Não apenas jogue a tabela e o gráfico, mas venha explicar para essa família. Sempre faça pelo menos um parágrafo explicando a tabela que você colocou e explicando também o gráfico, porque nem todo mundo entende tabela e gráfico. Então, você não pode partir do pressuposto que você colocou lá a tabela e o gráfico, a família vai entender. Então, escreva e sugiro que você coloque, inclusive, numa forma de ranking. Então, mostrando ali o que a criança mais pontuou e depois vem descendo ali para o que ela pontuou menos, que são os pontos a conquistar. É muito importante que você procure manter o nível da sua escrita de uma forma entusiasmada até, né? E ao mesmo tempo realista, porque nem sempre está tudo bem só, né? Porque se a família levou a criança até o seu consultório, não está tudo bem. Claro que tem coisas que estão conquistadas pela criança, mas você também precisa não criar um relatório bomba, que também só seja problema ali. Mesmo que só seja problema, procure colocar de uma forma que gere na sua escrita, por exemplo, habilidades a serem conquistadas, né? É uma forma de você manter ali até o humor da pessoa, para ela não ficar com a esperança perdida ao ler aquele documento, porque um documento ele pode abaixar totalmente o humor da família, que já está ali passando por um processo, muitas vezes, de sofrimento psicológico. Então, é importante que a escrita ela venha favorecer todo esse processo também de engajamento. Então, esse engajamento da família, essa parceria da família é fundamental e a sua escrita precisa conter isso. Por isso que lá nas áreas dos alunos das planilhas, eu faço lá as aulas específicas de interpretação de dados e gráficos para você poder saber exatamente como que você pode fazer essa escrita, inclusive, né, que eu chamo de escrita entusiasmada, tá? Uma escrita ao mesmo tempo realista, entusiasmada, realista, tá? Então, é importante você fazer dessa forma a sua escrita. E por fim, vem a conclusão. A conclusão, se você é psicólogo, você pode estar sinalizando lá que aquela criança, ela tem características relacionadas a algum transtorno, você coloca lá o código do DSM-5, você pode fazer dessa forma, ou você não é obrigado, né, a colocar ali necessariamente, né, um código de DSM, mas possivelmente pela sua avaliação, você pode ter sim já chegado a alguma conclusão e às vezes essa criança até já veio com algum diagnóstico pelo médico, né? E você pode estar ali ratificando, corroborando ali também com com toda aquela análise ali da criança, tá? E aí, feita essa conclusão, onde você vai indicar que as terapias sejam feitas, os tipos de intervenção, é com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfim, o atendimento multiprofissional, você pode fazer essa indicação aqui, vem a sua etapa de referências bibliográficas e, por fim, as assinaturas. É interessante que você também peça para que a família assine como recebido, porque esse documento possivelmente vai ficar aí no seu prontuário físico, tá? Vai ser impresso, vai ser assinado com o recebimento, né? O de acordo ali da família sobre aquele trabalho. Por quê? Porque, inclusive,
tudo isso que está sendo falado aqui é o que vai apontar para o plano de ação que vai começar na sequência, porque após a devolutiva, qual é o próximo documento? É o plano terapêutico da criança, né? Que eu falo muito que é o PEI, não é aquele PEI baseado na BNCC, tá? Que é um PEI estritamente escolar. É um PEI que eu chamo de plano terapêutico, que é aquele plano que foi feito aqui nesse contexto que eu te contei, e agora ele vai ser aplicado na escola e em outros ambientes também da criança, inclusive no ambiente da clínica, tá? Então é muito sério todo esse indicativo das ações que vão ser feitas. Então, por conta disso, é importante que a família assine, né, esse recibo aí, né? Estamos de acordo, ok? Então foi ali uma parceria, ou seja, foi um documento feito em colaboração, foi colaborativo. Isso tudo também reforça a parceria e o engajamento dessa família. Então, não esqueça de pedir esse de acordo aí da família, essa assinatura que vai ficar guardada ali no prontuário físico, lembrando aí que dentro da psicologia e até 5 anos de guarda desse prontuário físico da criança. Então, esse relatório aqui, né, eu dei aqui para você um passo a passo principal de como que você pode fazer esse relatório de devolutiva, que é o primeiro documento que você entrega para a família, e eu espero que você tenha aí aprendido bastante, né, sobre esse passo a passo. Se você quiser se aprofundar ainda, te convido para as videoaulas das áreas dos alunos lá das planilhas, da planilha ICIA também. Te vejo nos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, que eu tô sempre colocando vídeos novos aqui para você, profissional.